Olá, friends! O que tem na minha geladeira? Essa é uma pergunta que vocês me fizeram muito, gente. Muita gente queria saber como que era a minha geladeira por dentro, por fora, as funções dela e como eu organizo a minha geladeira. Então, indo nessa série, onde eu vou mostrar pra vocês de vez em quando alguns dos meus eletros de grande porte aqui da geladeira em mais detalhes, porque vocês sempre me pedem dicas, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira. A minha geladeira é uma side by side da Electrolux SS72X. Ela é muito parecida com a side by side da linha Home Pro, que é a mesma linha dos meus fornos, tá? Muda bem pouca coisa mesmo. Mas, gente, eu tô gostando muito do produto e depois de estar usando aí durante mais ou menos um mês e vocês me pedirem, né? Eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho. Então eu vou mostrar tanto o que tem, como eu organizo a minha geladeira, tá? Vocês vão conseguir ver ela em detalhes também. E também vou explicar como ela funciona. Bora lá? Então eu vou abrir pra vocês aqui primeiro, gente, a parte da direita, que é a maior porta e é também a parte onde fica o refrigerador, né? A parte de geladeira mesmo, onde as coisas ficam apenas resfriadas. E aqui, olha só, vocês podem ver que ela é super bem dividida. Além de muitas prateleiras aqui na porta e com profundidades diferentes, ela também tem aqui em cima essa partezinha, olha, que fica fechada, que é onde eu guardo algumas essências, extratos, algumas geleias e até conservas. Aqui na porta eu costumo colocar coisas maiores como leite, suco, caldas, alguns condimentos, olha, vinagres, cervejas, etc. Eu gosto de colocar tudo aqui na porta. E aqui eu gosto de fazer a divisão da seguinte maneira. Nessa primeira prateleira, eu costumo colocar queijos e embutidos. E manteiga também, tá? Aqui nesse potinho tem manteiga. Por quê? É a parte menos gelada da geladeira, então eles não vão ficar muito duros, né? Então eu gosto de colocar sempre nessa parte aqui de cima. Aqui, gente, isso aqui é o meu levain, tá? Que é o meu fermento natural. O nome dele é Patrick. E aqui embaixo eu vou intercalando os outros alimentos. Aqui tem algumas coisinhas que eu comprei na feira, então elas ainda estão aqui, né, na tigela. Eu não coloquei ainda em saquinhos, eu costumo colocar em saquinhos separados. Frutas, etc. Ovos, esse é o dispenser de ovos dessa geladeira, ó, ele parece um potinho, tá vendo só? Então, assim, o bom que, na verdade, eu gosto desse dispenser que eu gostei é porque eu consigo colocar ovos de todos os tamanhos. Naquela cestinha onde você encaixa, às vezes quando o ovo é grande, eles ficam meio encavalados e não cabe direito. Sim, eu guardo arroz arbóreo, arroz de risoto, em potes fechados ou saquinhos fechados na geladeira. Eu prefiro, mantenho o frescor, tá? Aqui embaixo eu costumo colocar mais conservas, compotas, antepastos, alguns óleos naturais, daqueles lá que eu já mostrei pra vocês que eu faço, né, com a minha máquina da Home Up. Aqui também, ó, eu coloco algumas outras conservas, ali atrás tem alguns fondis, alguns embutidos e geleias. Aqui tem um feijão que depois eu vou passar pra um outro potinho, tirar da panela assim que ele estiver gelado, uma sobrinha de arroz. Nas gavetas aqui de baixo, gente, eu confesso que não fica tão organizado. Essa primeira gaveta principalmente. Eu não consigo deixar tão organizado porque são coisas que eu tô mexendo a todo momento. Mas aqui eu deixo basicamente chás, algumas nuts, farinhas diferentes que precisam estar refrigeradas, farinhas que eu estou usando para testes, alguns testes de receitas, etc. Farinhas integrais e orgânicas que muitas vezes se estragam se tiverem num ambiente normal, ainda mais agora nessa época de calor, eu mantenho na geladeira, tá? E o legal desses gavetões aqui dessa geladeira é que tem controle de umidade, ó. Então, aqui você pode controlar se você quer com menos umidade ou com mais umidade. Isso é muito bacana, porque tem alimentos que isso é mais interessante ou não, né? Como, por exemplo, se eu for guardar vegetais ou folhas, etc., eu posso estar mudando isso. Nessa última gaveta, eu também tenho esse controle de umidade aqui e eu costumo colocar vegetais, ó. Então tem ali batata, tem cenoura, vagem, etc., que eu também vou usar em receitinhas depois, tá? Vamos para o outro lado agora. Aqui do outro lado, gente, é apenas freezer, tá? É apenas congelador. E ela é frost free, então ela não cria gelo. Aqui, assim como no outro, tem essas prateleirinhas, né? Assim como do outro lado. Essa parte aqui é para o dispenser que fica na frente, que eu já vou explicar. Aqui eu coloco também sorvete, polpas de frutas congeladas. E aqui do outro lado
tenho a máquina de gelo, tá? Essa é a máquina que produz o gelo dessa geladeira, que eu também já vou explicar em mais detalhes, mas olha só, bastante gelinho ali dentro, né, ó. Ela fabrica sozinha esse gelo, tá, gente? É incrível. Vou explicar já em detalhes. Aqui tenho carnes vermelhas, carne de cordeiro, carne suína. Geralmente eu organizo assim e eu já deixo tudo separadinho. Algumas em peças menores e outras estão em filés, 2, 3 filés por pacotinho, tá? Esse apitinho que ela tá dando é porque depois de um tempo que você está com a porta aberta, ela te avisa até para que você, se tiver deixado aberta sem querer, corra lá para fechar, tá? Aqui na outra parte de baixo, eu tenho algumas linguiças, frango, geralmente eu guardo nessa parte, caldos caseiros, massa folhada, que sempre não pode faltar aqui na minha casa, tem também massa de harumaki. Aqui eu tenho, por exemplo, feijão, tenho carne de panela, algumas coisinhas congeladas, muita batatinha frita de vários tipos, até porque é uma coisa que eu sirvo muito aqui em casa e as visitas sempre me pedem para fazer na air fryer, então eu tenho bastante. E como um bom amante de pão de queijo, essa primeira gavetinha, gente, é só de pães de queijo. Tem de todo tipo, de várias marcas, tá? Tem baguetinhas, tem o tradicional, tem integral. E aqui na última, eu guardo algumas miudezas. Então tem, por exemplo, algumas carnes para feijoada, bacon, tem um pouquinho de churros também. Algumas coisinhas que eu acabo até usando com menos frequência, eu coloco nessa gavetinha de baixo. E também porque ela é menor, tá? Agora vamos à parte de fora. Agora aqui, gente, é a parte mais importante dessa geladeira e é o que eu mais gosto, tá? Que é essa parte da frente, onde tem o painel e o dispenser. Como que essa geladeira funciona? Primeiro, que aqui no painel, a gente tem aqui, ó, alguns botões, como vocês devem ver, de turbo freezer e também botões de turbo refrigeração. Esses dois botões servem para você, por exemplo, fiz compras, ou então limpei a geladeira, ou então a geladeira está muito cheia, ou eu preciso gelar a geladeira em algum momento mais rapidamente, eu vou utilizar então a parte de turbo refrigeração, que é da parte da geladeira. Fiz compras, também de repente descongelei para limpar, alguma coisa do tipo, apesar dela não precisar, mas de repente você deixou aberta para poder limpar e você precisa que tudo congele rapidamente ou você comprou muita carne. Você tem então como usar esse turbo freezer para que ele congele tudo bem rapidamente. E uma coisa legal dessa geladeira é que vocês viram que o painel aqui apagou, né? Eu posso programar para que isso aconteça, para que ela sempre mantenha o painel apagado e só acenda quando eu clicar em alguma coisa. Então, por exemplo, ó, aqui eu cliquei na temperatura do freezer, olha só, ela já acendeu. E aqui eu posso controlar também a temperatura separadamente dos dois lados da geladeira. Então eu posso, por exemplo, colocar do lado do freezer uma temperatura e do outro lado outra temperatura. E isso eu acho o máximo, gente, porque a gente tem esse problema das geladeiras de hoje em dia, que você simplesmente controla lá máximo, mínimo, etc, né? E você não sabe que temperatura que tá de cada lado. Do mesmo jeito que eu posso controlar também o lado de refrigeração. Aqui eu tenho uma luzinha, ó, que é uma luzinha que acende aqui embaixo, ó. Então à noite é bem bacana, porque se você vier utilizar o dispenser, você pode acender essa luzinha ou não, e ela também acende automaticamente quando você usar o dispenser. Então aqui no dispenser eu tenho 3 opções, ó. A primeira, que eu já deixo sempre selecionado, é para água gelada. Se eu clicar de novo, vai ser gelo em cubos, e a terceira vai ser gelo triturado, picado. Agora, o bacana, gente, é que eu posso tirar isso a qualquer momento aqui no meu dispenser. Então olha só, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, está na opção de água, né? E eu vou tirar aqui agora, olha, água geladinha, olha que maravilha. Agora, se eu não quiser, de repente eu quero tirar aí um pouco de gelo. Então eu vou apertar aqui, mudar para gelo e vou tirar aqui gelo em cubos. Olha que massa, gente! E você não tem que se preocupar. E ela já tá até fazendo um barulhinho, porque ela já tá tirando um gelo que estava sendo preparado na forminha. E se eu quiser gelo em cubos, eu vou aqui mudar então a opção para gelo em cubos. Aliás, para gelo picado, tá? Que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos tirar então um pouco de gelo picado agora. Isso é o máximo, gente, para você fazer drinks. Ou quando você quer uma água bem gelada.
Olha que máximo, gente. Saiu o gelo já trituradinho, picadinho. Agora, se você tá pensando aqui, gente, que dá trabalho, você está redondamente enganado. Agora, com certeza, muitos de vocês estão pensando assim: ah, gente, mas eu tenho que ficar enchendo, mas de onde vem essa água? O legal, gente, é que essa geladeira, ela tem um reservatório e ela é conectada direto na rede de abastecimento, ela é conectada direto na água. Por isso que na reforma muita gente perguntou: Maurício, para que serve aquela torneirinha e aquele encanamento que você deixou atrás da parte onde vai a geladeira? Era justamente para essa geladeira. Então ela fica conectada diretamente na água e a água não vem direto para dentro da geladeira, tá? Ela tem um filtro, igual essa fotinho aqui, ó. Atrás dela tem um filtro assim, e aí depois da água ser filtrada para que ela fique 100% potável, livre de qualquer contaminação, ela tem um reservatório na parte de trás interna dela, onde fica a água que vai gelando, e tem a máquina de gelo que eu mostrei para vocês aqui dentro, que é onde vai preparando o gelo e mantém bastante gelo. Então na hora que você quiser gelo ou água, é só vir aqui no painel, escolher a sua opção e retirar à vontade. E quanto mais você vai usando, ela vai produzindo. Então, se eu for utilizando gelo, ela vai produzindo mais. Se eu não for utilizando, chega uma hora que ela para de produzir, porque ela enche o compartimento. E a mesma coisa com a água. Isso, gente, é sensacional, porque eu não tenho que ficar enchendo de água o reservatório e não tenho também que ficar enchendo forminha, que é um saco. E quando você vai dar uma festa, quando você vai fazer drinks, etc., você tem uma quantidade de água gelada e gelo muito grande aqui no reservatório. Gostaram, gente, de como eu organizo a minha geladeira? Vocês viram que é bem simples, né? Mas com a geladeira assim, side by side, eu achei muito mais fácil de organizar, sem falar que você ganha um bom espaço, até justamente por essa questão de organização, de ser mais fácil. Se você tiver gostado desse vídeo, gente, se vocês gostaram de como eu organizo a minha geladeira e dessas explicações sobre a minha geladeira, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. Tem que assinar o sininho das notificações, tá? Para que vocês recebam todos os vídeos, recebam avisos do YouTube que saiu vídeo novo, porque toda semana tem vídeo novo, tem receita, tem dicas aqui no canal, como vocês sabem. E também para quem quiser saber mais sobre esta geladeira, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, nos detalhes. Então eu vou deixar o linkzinho direto para vocês clicarem, saber aonde compra e também mais informações sobre esse produto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!